Na atualidade, as agendas tradicionais estão relativamente superadas. Não para tipos como eu, que tem o computador, tem o iPad, o iPod, o iTudo, e na hora H é na caneta e no pedacinho de papel que anota as lembranças. Então, nós fizemos uma agenda muito especial. Nela, nós fazemos uma análise da vida de grandes líderes do Espiritismo e colocamos em cada dia da semana uma mensagem muito breve, especial. Diariamente, a pessoa desperta, olha a página e lê qual é a mensagem do dia. É muito curta, gasta 30 segundos. E então fica com essa mensagem para poder enfrentar os desafios do dia. É um trabalho muito cuidadoso que demorou mais de 10 meses para ser analisado. Também todas as datas e efemérides do Espiritismo aqui estão relacionadas. Quem tiver interesse, apesar de já estarmos em abril, a agenda é para sempre. Nós estamos com essa agenda negra e outra marrom, às ordens dos interessados. É muito valioso porque também é um dos recursos para mantermos a nossa obra. Estamos em nosso cenáculo, que foi reinaugurado, e graças a Deus conseguimos fazê-lo pela cooperação de todos. Mas um dos grandes problemas da criatura humana, afirma Carl Gustav Jung, é o ego. O ego é o adversário da criatura humana e, ao mesmo tempo, é o ser essencial da criatura humana, porque nós estamos na fase egóica, em que o hoje é muito responsável pelo amanhã e fez parte das nossas atividades no ontem. Mas, segundo essa teoria da psicologia analítica de Jung, nós não somos, em realidade, o ego. Estamos numa fase antropológica de evolução, na qual o ego tem preponderância. Antes do ego, nós éramos apenas instinto, 3 instintos básicos que nós vamos encontrar em praticamente todos os animais. Estes instintos básicos são comer, dormir, procriar. Consequentemente, o aparelho gastrointestinal tem uma relevância muito grande. E mesmo quando nós constatamos o self, aquilo que sou, si mesmo, esses aparelhos gastrointestinal desempenham um papel fundamental. A nova psicologia demonstra que o aparelho gastrointestinal é tão relevante quanto o cérebro. E, na atualidade, as investigações demonstram que os nossos neurônios, tão importantes ou essenciais para a arte de pensar, se encontram em grande quantidade no nosso gastrointestinal. Em todas as partes do corpo, ora, se descobriram neurônios, que parecia ser um patrimônio exclusivo do cérebro e do cerebelo. E eles exercem uma função fundamental, porque são responsáveis pela memória de todos os nossos órgãos. Porque, por exemplo, uma célula do fígado, ao se dividir, não vai adquirir a função de uma célula de outra natureza no aparelho digestivo, do baço, por exemplo, porque existe nessa célula uma memória, e essa memória é de natureza perpétua. Enquanto existir essa multiplicação da célula, essa memória estará funcionando. Dessa forma,
é necessário que as nossas emoções mentais, de natureza psicológica, portanto, emocionais, sejam de tal forma controladas que, além das funções básicas, nós passemos às emoções. A função é automática, herança zoológica da nossa fase anterior. A emoção é uma conquista do nosso self. E essas emoções apresentam-se numa escala muito tranquila do processo evolutivo. A primeira emoção que o homem primitivo teve foi o medo. O medo é uma emoção que a todos nos persegue, porque está presente em todas as criaturas humanas. Aquele medo se originou de um fenômeno instintivo, porque além dos 3 instintos, há um fenômeno de prolongamento da vida. A vida tem o instinto de sua conservação. Preservar a vida é um instinto nosso, animal. O animal vai numa corrida e chega perto de um abismo, sem ver, ele estaca. Um outro animal pressente a agressão de um outro terrível destruidor. Já é o começo da emoção no desenvolvimento que hoje nós estamos ajudando muito aos animais domésticos por excelência aos gatos e aos cães, atribuindo-lhes emoções graças ao instinto de preservação da vida. Por exemplo, se nós quisermos que o nosso cão mantenha determinado hábito, por exemplo, comer no prato, é muito fácil. Pega um cão, boneco, e olha para o prato e dá uma surra nele. O cão fica olhando. Se nós colocarmos aquele prato, ele não se aproxima de forma nenhuma. E então, através da fixação do instinto de preservação da vida, nós vamos tendo emoções. Aqui no cão foi o medo de apanhar. Ele sabe que aquilo dói pela expressão de cólera de quem bate e pela reação da vítima. Às vezes eu me detenho olhando isso no computador para poder tentar penetrar no âmago do animal. E me chama a atenção a forma como ele olha para o agressor. É um olho de interrogação. Olha para o seu símile, que é um boneco, mas ele não sabe, e então ele retrocede e fica aguardando a vez dele. Um dos que mais me impressionou foi o seguinte: o gato foi ensinado a derrubar tudo o que estivesse na beirada da mesa. Ele subia na mesa e, com a patinha, ele derrubava. Ele aprendeu isso com o seu dono. Mas o dono prolongou a aptidão dele. Colocou, por exemplo, uma caixinha vermelha, uma amarela e a outra verde. E colocou o gato. Ele passou e derrubou todas as 3 e pareceu olhar pedindo a aprovação. Normalmente, em alguns animais, se dá um amendoim. Nos elefantes, por exemplo, eles adoram amendoim. Quem tiver dúvida, leve um para casa para ver se não é verdade. E assim, os animais vão obedecendo por instinto. Eles não raciocinam. Pessoas vão dizer assim, raciocinam? O meu cachorro olha para mim e eu sei o que é. O raciocínio é seu, não é do cachorro. Você que interpreta pela expressão repetitiva dele, mas não é ele, porque o seu cérebro não tem a capacidade de pensar, mas tem a capacidade de memorizar. O que ele vê é para sempre. Muito bem,
Então, ele soltou o gatinho que derrubou o greio dos italianos. No segundo passo, ele colocou todas as caixinhas, pegou um outro gatinho, esse de plástico, que derrubou a vermelha. Ele pegou no chão e deu uma surra com um pedacinho de pano, e o gatinho virava e batia. E o outro ficou assustado, olhou para ele, e ele então botou o objeto no lugar. No outro, que era verde, ele não fez nada, pelo menos acarinhou. No outro, ele deu outra surra. Por fim, ele pegou o gato real, colocou as caixinhas e colocou e deu sinal para o gatinho derrubar tudo. Ele era baiano. Ele foi, olhou e não derrubou nenhum errado. No vermelho, ele lambeu com todo carinho. No outro, ele passou incólume verde. No outro, ele lambeu. Discerniu, por instinto, o que era bom e o que era mal. Então, ele aprendeu a não ser agressivo. E aí tem hoje coisas impressionantes. Na outra encarnação, eu virei gato, com fé em Deus, porque aprendi tanta coisa, sem apanhar, sem sofrer, etc. Então, a nossa primeira emoção foi o medo, porque o homem primitivo morava na caverna. Na caverna, ele não tinha ideia de vida nem de morte, porque não pensava. Era um animal bípede, nada mais. De repente, ele notou que as feras entravam e destruíam. Ou então outros homens chegavam e matavam-nos com pedras. Então ele, por instinto, percebeu, e aí entra o raciocínio, que aquele era um lugar perigoso. Ele saiu da caverna e fez a palafita, a casa dentro do lago, de uma lagoa à beira do rio. Porque se viesse algum inimigo, ele saltava e se via livre. Portanto, a primeira emoção foi o medo, que nos ensinou a preservar a vida. Esse medo tem uma escala, desde o pavor, o transtorno do pânico, até a suspeita. Há pessoas que suspeitam de tudo, ficam sempre olhando que o outro vai lhe fazer mal, porque cultiva ideias deprimentes contra a existência. O instinto de preservação da vida diz que todo mundo é o inimigo, porque todo mundo pode matá-lo. Então, nós temos a primeira emoção. Passado alguns milhões de anos, nós passamos a ter uma outra emoção, a raiva, a ira, porque o medo sempre se faz acompanhar da ira. Quando nós temos medo, ficamos com raiva daquilo ou daquele que nos inspira o medo. Então, nós passamos a ter o medo com todo o seu elenco e agora a ira. Se alguém nos ameaça, já ficamos armados contra ele. E então nós temos as várias espécies de cólera, de desejo de vingança, de desejo de destruição. Por fim, nós percebemos que não podíamos viver juntos. Há um instinto, que é chamado instinto gregário, unir, que ninguém é tão autossuficiente que não necessite de outrem, a começar do existir. Para existir, são necessárias duas pessoas, para a fecundação, para o parto e para a vida. Então, este fenômeno deu lugar a uma dependência afetiva e nasceu a emoção do amor, a amizade, a ternura, a carícia, o afeto, a abnegação, o devotamento, o holocausto, a minha pela sua vida. O amor foi, portanto, a terceira emoção. Se nós pudéssemos medir no tempo, vamos dizer que o mundo está começando agora e colocamos o relógio. Na dimensão da eternidade, o ponteiro do relógio andou apenas 2 minutos.
desde há 2 bilhões e 200 milhões de anos, quando apareceu na Terra o primeiro biótipo humano, o chamado Homo de Neandertal. E esses 2 segundos K, tempo de Deus, representam 2 bilhões e 200 milhões de anos, tempo terrestre. Nós temos o tempo terrestre, esse tempo e o da imaginação. Com a nossa imaginação não há tempo. Daí Victor Hugo, o grande romancista francês, dizia: eu sou romancista, não historiador. Ele colocava, por exemplo, a Revolução Francesa, no ano de 1532, por exemplo. Ela foi em 1719, começa o dia 14 de julho. Mas para a história, essa é a data. Para o romance, é o que aconteceu. A data não é importante. Esse preâmbulo para mostrar que nós temos mais medo, mais ira, mais raiva, mais suspeita do que amor. Porque o amor é recente. Vão dizer que ele tem 100 mil anos. O medo tem mais de 1 bilhão de anos. E assim sucessivamente. Isso do ponto de vista materialista. É a teoria evolucionista, segundo Charles Darwin. Mas se nós olharmos a faceta espiritual, é a mesma. Porque o espírito se vai reencarnar como sendo uma essência, uma energia que antes não se conhecia. Não se conheciam as coisas, vamos lá, a cacofonia. Não se conheciam as coisas conhecidas. Qualquer um de nós pega este pequeno aparelho e fala com o mundo inteiro, tudo invisível. Aqui estão as ondas Hertz, e as variedades de ondas, as curtas, as longas, e etc., e uma variedade infinita. Aqui neste ambiente, neste momento, deve ter 1 trilhão de notícias, mas não se misturam, porque cada qual está numa faixa vibratória de onda que foi classificada e numerada. Toda vez que a gente quer alcançar aquela onda, a gente movimenta o número que ele corresponde. Então, temos o telefone, temos a televisão, e, enfim, abrimos a porta do quarto, acendemos o fogão, ligamos isto, ligamos o automóvel, tudo invisível aos nossos olhos. E há alguns aparelhos especiais que não conseguem captar as ondas. Então, nós vivemos mais reagindo do que agindo. Se, por exemplo, nós vamos aqui e alguém no automóvel dá uma cortada, é mesmo que dá uma bofetada na gente. Como é que ele se atreve a passar na minha frente? Aí a gente se ira e vai atrás. Vai atrás porque o medo dele ter se chocado conosco produz a raiva de eles terem nos assustado. Aí vamos atrás. O Evangelho de Jesus é a terapêutica para o nosso processo evolutivo. Porque foi a primeira personagem histórica da humanidade que nos recomendou amar, mesmo sendo o amor mais recente. E quanta gente me diz assim: eu não consigo amar, nem a mim, nem a ninguém. Hoje mesmo, estando num hospital, alguém sentou-se ao meu lado e me perguntou: Seu Divaldo, como é que se ama? Eu disse: da mesma forma que se odeia. Ele disse: mas odiar é ter raiva. Eu digo: e amar é não ter raiva. Portanto, é uma questão de colocação mental. Ah, mas eu não consigo amar. Já é uma coisa mais complexa. Não é um sentimento normal, é um transtorno de infância. Você não recebeu amor na infância, não pode dar. Porque é na infância, ou melhor, na gestação,
que começa o período do amor, graças a uma substância chamada oxitocina. Oxitocina é a grande mensageira do amor. Quantas vezes eu vejo a mulher passando a mão no ventre e sorrindo, alegre. A criança está recebendo altíssimas doses de carícia. Ela não tem noção, mas da forma que ela está recebendo o sangue vital, ela está recebendo a energia da afetividade. De igual maneira, agora Forte infame, não estava no meu programa, ele se sente detestado. E nunca mais ele vai esquecer que não era um filho bem-vindo. Pode ser reeducado, mas será sempre uma pessoa com um complexo de inferioridade, porque foi detestado pela própria mãe, pelo pai, pelo conjunto familiar. Então, educar, dizia Sócrates, há 2.400 anos, é arrancar de dentro. Em latim é educere, arrancar de dentro. Mas o que é que a pessoa tem dentro? As experiências da vida espiritual. Nós trazemos o psiquismo de Deus. Nós somos a mente de Deus, se pudesse fragmentar-se. E nós temos todo o poder de Deus, se quisermos desenvolvê-lo. É uma questão de elasticidade afetiva. Então, nós somos muito mais reagentes do que atuantes. Reagir é automático, é o instinto. A pessoa pisa no nosso pé, a gente dá um murro e diz, não está vendo, não, cego. Eu nunca me esquecerei de uma pessoa amiga que era muito temperamental e estava sempre reclamando. Esses reclamadores, tenham paciência, eles estão doentes. Estão doentes. Quando eles reclamarem, deixem, porque faz muito bem a eles. E, no fim, ou eles enlouquecem ou fica bom. Portanto, é um transtorno emocional. E meu amigo reclamava de tudo. Ele foi dobrar uma esquina, sempre afobadinho, e bateu no outro indivíduo. Então pegou, porque ele era violento, pegou logo e perguntou, você é cego? Ele disse, sou, senhor. Ele atropelou o cego e queria ter razão. A maioria de nós vive atropelando cegos. Às vezes a pessoa tropeça, se equivoca de uma palavra, mas como a gente está armado, isso foi comigo. Essa indireta foi comigo, mas eu não vou deixar passar. A gente adora indireta. Quem quiser matar o outro, dê uma indireta. Então, quando eu era jovem, na minha terra, que era muito humilde, a maior técnica, quando duas pessoas brigavam, naquele tempo se usava tamanco, chinelo, a pessoa não dizia nada, ia andando e arrastava o chinelo, como quem diz assim, não te dou importância, cachorro. Era uma ofensa, que a pessoa morria e voltava na outra reencarnação, pensando que ainda era cachorro. Então, nós, repitamos, somos reagentes, mas nesse ínterim, entre a reação e a ação, há um período, porque para nós reagirmos, há uma substância no organismo, os neurônios. Essas substâncias são a alma da nossa vida. Quando nós temos uma ira, os nossos rins produzem imediatamente adrenalina. Temos uma descarga de adrenalina e, como diz outro, o sangue sobe e a gente estrangula o outro, porque perde a razão. A adrenalina é tanta que ela cobre a área do raciocínio. Ele estava cego de raiva, realmente ele perde discernimento. Mas se a nossa adrenalina for controlada, ela derrama um pouquinho com a economia, estamos em tempo de pandemia, não pode gastar muito, aí derrama um pouquinho de adrenalina. Nesse pouquinho, a gente tem tempo de receber uma dose de outra substância. E esta substância neutraliza
aquela raiva passa. Daí nós somos o que fizermos no nosso corpo. Se nós dermos vaza aos nossos neurônios, às nossas reações nervosas, nós seremos psicopatas. Se educarmos, nós seremos pessoas saudáveis. Porém, um grande psiquiatra me disse, Divaldo, não fique muito normal, porque se você for muito normal, isso é uma normalidade. Então, de vez em quando, a gente dá uma baianada, está perfeitamente normal. Então, se a pessoa me disser assim, eu nunca dei um fora, é psicopata. Porque não é possível que nunca haja dado um fora. Agora, se disser, eu dou cada fora, já é psicopata. Porque saltou de um extremo para o outro. Daí o ditado, nem tanto o mar, nem tanto a terra, a vida de equilíbrio. Muito bem. Então, essa nossa reação leva-nos ao sentimento de ódio. Se a gente se pode desforçar, que é a palavra, eu vou desforçar, eu vou corrigir, isso quer dizer vingança. E a vingança é uma torpeza moral, é um estado mais animal, inferior do que humano. É mais um estado felino, gato, tigre e etc. Há uma anedota muito curiosa que uma onça pediu ao gato para lhe ensinar saltos. E o gato, pelo respeito à onça, ensinou-lhe saltos, todos que sabiam. E a onça lhe perguntou ao fim, você me ensinou todos os saltos? Sim, senhora. Então a onça avançou para ele e ele deu um salto para trás. A onça disse, mas você não me ensinou esse salto. Ele disse, se eu tivesse ensinado, eu estava morto. Então ele deve ensinar até um ponto. Porque muitas vezes aquele a que nós ensinamos bem é o que vai dar o pulo da onça para nos engolir. Isto é, pessoas amigas, que são amigas do que temos, do que somos, do que parecemos. E nos enganam. É o caso da máscara. Nós, às vezes, nos devotamos a uma pessoa que nos detesta, até o momento em que ela se sente capaz de nos enfrentar. E isso se dá muito no teatro, no cinema, na literatura. Quando dois gênios se casam, a princípio está muito bem, mas se o outro sobe, o divórcio é inevitável, porque o de baixo não se conforma. E ele quer igualar-se para não se sentir inferior. É, portanto, um problema de educação espiritual. O espírito, o self, deve controlar o ego, as nossas paixões. Se a minha esposa, o meu filho, a quem eu transmiti lições, cresce mais do que eu transfiro a minha felicidade para ele, porque eu amo. Não vou competir. Competir é não amar, aproveitar-se, e se tornam inimigos terríveis. Porque há no inconsciente um lugar de inferioridade. Querer competir com o outro é porque tem um complexo de inferioridade. Porque cada um de nós é único. Não existem duas impressões digitais, duas manifestações oculares idênticas. Faz anos eu li um livro muito interessante. Era um professor de botânica da Universidade de Nova York. Durante 40 anos, ele foi diretor do Jardim Botânico de Nova York. E ao escrever 7 razões pelas quais eu creio em Deus, ele disse o seguinte, quando nós estudamos a botânica, nós verificamos que nada no mundo é igual. Cada quem é especial. Na mesma árvore não existem 2 folhas absolutamente iguais.
Nas árvores do mundo inteiro não existem duas folhas com as mesmas características. Então, isso demonstra uma mente infinita, porque não tem dimensão. Daí, cada um de nós é o máximo. Enquanto nós nos considerarmos único e admirável, nossa vida é colorida. Mas quando nós nos compararmos a outro, nossa vida é infantil, psicologicamente infantil. Ah, eu quero ser o artista tal, e agora se faz cirurgia facial para imitar a boneca, para imitar o boneco, sempre mais feios. E então aparecem aquelas coisas estranhas. E as cirurgias de boca? Meu Deus! A duquesa mais rica do mundo, da Espanha, ela fez tanta plástica e de boca que os lábios ficaram monstruosos. Mas agora é chique. Está na moda beiços caídos, de enormes. Eu estava em Viena e ia pegar o voo para São Paulo, Salvador. E me atendeu uma moça bocuda. Eu não falo alemão. E estava com o meu amigo, que é o meu intérprete alemão. Quando eu vi a moça, mas eu tive tanta pena. Os lábios eram maiores do que a boca. Eles vinham ao nariz e arrodeavam aquele coração de boi da boca. Eu olhei para ela, coitada da dificuldade para falar. E aí eu fiquei rindo para mim mesmo, não por fora, por dentro. E ela começou a tentar me falar em inglês. Ora, eu não entendo alemão. Em inglês eu estou péssimo, eu tenho sotaque do Pau da Lima. Às vezes a pessoa entende, às vezes não entende, eu não tenho culpa. Eu faço certo, o outro é que não ouve direito. Ela apertou primeiro, Spreche Deutsch? Eu disse, nein, não falo alemão. Speak English? Eu disse, more or less. Olha que atrevido. Ela aí foi falar, eu olhei para ela e disse assim, Josef, esse inglês é de onde? Ele disse, do bico dela. Mas está na moda. O nosso tormento e o nosso desamor a nós. Imagine mudar o rosto de tal forma que é o rosto de X, de Y, de Z, e olhar no espelho todo dia. Eu estou tão acostumado com este rostinho que Deus me deu, que eu conheço ele de memória. Agora me bota o rosto da boneca X, ou do boneco não sei o quê. Eu tenho que treinar, me acostumar com minha cara. Aos 95 anos, eu vou morrer com a cara estranha. Quando eu chegar no além, não sou eu, é ele, porque o meu rosto foi mudado. Daí, a vingança, o ódio de nós, a desestrutura, a loucura que nós vimos na televisão, com esses líderes de 1 bilhão de seguidores. 1 bilhão de seguidores. Uma adolescente soviética de 19 anos tinha 1 bilhão de seguidores. A grandeza dela é porque teve a coragem de cortar os ossos da perna, porque ela era alta demais, e então quis reduzir de altura. Cortou, fez implante e ficou menor. Então, isso, para a mentalidade juvenil do mundo, foi algo extraordinário. Foi o número de gente cortando perna para ficar mais curta. E se eu pudesse, eu ia botar um pouquinho mais, porque eu tenho 1,68 m. Meu sonho era 1,72 m, que eu já tive, mas os ossos são vingativos. À medida que eles adquirem dignidade, eles diminuem. E a gente casa com uma pessoa de 1,80 m, quando em terra tem 15 centímetros, porque diminuiu. Então, a vingança, que nós chamamos um distúrbio de comportamento emocional. Porém, faz tanta parte de nossa vida que hoje eu me quis dedicar à vingança. Nenhum de nós é vingativo. A gente só deseja que o outro vá para o inferno e não saia mais nunca. Apenas isto. Como diz uma amiga minha, desejar mal eu não desejo, mas Deus há de fazer justiça.
Meus amigos, não pode haver nada mais covarde de que uma pessoa diz que eu sou banguela. Eu digo, Deus vai me vingar e vai derrubar todos os dentes da pessoa. É a minha vingança. É tão infantil a vingança que eu tenho dito a pessoas que vêm aqui com transtornos psicóticos de vingança e que vivem em função da vingança. E eu digo, sua vingança vai acontecer, porque seu inimigo vai morrer. E você também, eu sim. Porque quando ele morreu, o que é que você vai fazer da sua vida? Já odiou, já desejou a morte, já morreu. E agora? O que é que você vai fazer? Vai começar a viver o quê? Quem é que vai querer, quando é moça, eu tenho um argumento, quem é que vai querer casar com você, velhota, vingativa? Mas não estou tão velha assim. Eu digo, mas entre você e uma garota de 19, minha filha, você é a avó dela. Só se for um psicopata. Portanto, acabe com isso que está acabando com sua vida. Porque a vingança é um distúrbio que no cérebro produz venenos vibratórios. Uma equipe da Universidade de Harvard, capitaneada pelo Dr. Burt Siegel, cancerologista de Yale, disse o seguinte, ipsis verbis, no livro Medicina, Amor e Milagres: nós temos em nosso cérebro a vida, e esta vida é tão extraordinária que o indivíduo, quando ama, ele produz hormônios de alegria, de beleza, e quando ele odeia, ele produz tóxicos, determinados venenos que intoxicam. Os hormônios do amor se transformam em entidades destrutivas. Então, palavras textuais, nós temos o corpo, o intermediário e o ser. E isso, professor de Harvard. Qual é o corpo? A matéria. O intermediário, modelo organizador biológico, que os esoteristas chamam corpo astral, e nós chamamos perispírito. E temos o ser, que podemos chamar consciência, psiquismo, espírito, alma, pouco importa. Nós somos um complexo harmônico de vibrações, que nos condensamos num corpo harmônico até o momento em que nós atuamos negativamente e ele degenera. Vamos narrar de uma das obras mais belas da literatura espírita. Chama-se Há 2000 anos. Esse livro foi escrito em 1939 pelo espírito Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, que ele dizia, um dia eu contarei a minha história. Era um espírito, na atualidade, de alta feição espiritual, grandioso, luminar, guia espiritual de grande parte da humanidade. E no mês de fevereiro, ou melhor, de setembro de 1939, ele começou a escrever uma autobiografia. Em matéria de romance, é um dos mais belos que jamais se escreveu. Sob o ponto de vista geográfico e histórico, é de absoluta precisão, porque no transcorrer do livro, há 2000 anos, no tempo de Jesus, todas as cidades que ele cita o nome latino da época, que Chico Xavier não tinha a menor ideia. Em Pedro Leopoldo, lugarejo que não tinha nem biblioteca. Os hábitos e costumes. Eu leio com um dicionário da língua portuguesa, tal a produção de natureza gráfica do Espírito Emmanuel. Hoje mesmo eu estive relendo alguns fatos que eu li isso nos anos 50 e fiquei deslumbrado com o estilo, com a doçura, com a narrativa. Nesse livro, Emmanuel, a quem todos nós espíritas amamos e que está reencarnado, deve estar com 21 anos, 22,
no estado de São Paulo. Ele se reencarnou quando o Chico Xavier estava morrendo, porque havia uma combinação. Ele tomava conta de Chico durante aquela encarnação toda, 110 anos. Chico viveu 92. Ele tomou conta antes e iria receber já depois de encarnado. E Chico Xavier foi em espírito a reencarnação dele nesta existência. Ele virá como professor universitário para falar à luz da ciência a respeito do que ele escreveu na sua filosofia de 70 livros. Pois bem, o livro é de uma beleza, repito, fascinante. Devem lê-lo há 2000 anos. Então, vão ficar emocionados. Não vou sintetizar um livro de 400 páginas em 20 minutos, mas o que nos interessa dá tempo. Ele viajou de Roma a Galileia, porque a sua filhinha, Flávia, ele era senador da República, estava com uma doença inexplicável. É necessário recordar que as doenças naquela época, quando se tratava de virose, de dermatologia, de qualquer fenômeno dermatológico, era logo assinalado como lepra. E Flávia, aos 9 anos de idade, começou a descamar mãos, rosto. E os médicos de Roma e da Grécia não tinham solução para ela. Até que uma escrava sugeriu que a família viajasse a Galileia, a Israel, para falar com Jesus. Jesus estava encarnado. Públio Lentulus, que era portador dos deuses lares de Roma, não aceitava a possibilidade de um Deus humano, conforme falavam. Mas para atender a esposa Lívia e atender a sua escrava Ana, ele faz a viagem de Roma à Palestina. E como se tratava de um senador, naquela época, o Senado não legislava, porque desde o último imperador, que era Triunviro, o segundo Triunviro, ele havia decretado o império. Era sobrinho de Júlio César, que foi assassinado, e se tornou Otaviano ou Otávio, e instituiu o mês de agosto, porque ele adquiriu o título de Augusto. Então, o período de Augusto, século I do cristianismo, é o Império Romano que deixa a República, e agora o Senado é decorativo, mas é uma altíssima honra pertencer ao Senado. E Públio Lentulus, com 40 anos mais ou menos, era um desses senadores mais intransigentes. Viaja a Roma, de Roma a Galileia. E toda a comitiva parecia uma comitiva real. Quando ele chega à Palestina, exige que não vão diretos a Jerusalém, com medo de assaltantes, etc. E escolhe uma rota especial. Quando eles passam com aquela comitiva extraordinária, no sol abençoado da Galileia, diante do mar espelho, o mar da Galileia, de brisa suave e perfumada, no amanhecer deslumbrante, Lívia, sua esposa, Flávia, sua filha, vão numa liteira guardada por centuriões. E naquele momento de sol, algo acontece. Uma pedra brilha no ar e atinge o rosto de Lívia. Ela dá um grito, o sangue jorra, e de imediato toda aquela tropa sai à procura do apedrejador. Era um rapaz de 18 anos de idade aproximadamente, um rapaz judeu,
Pegaram-no de imediato e levaram ao representante de César, porque ele era o representante de César. E com a fúria de Romano, mandou imediatamente que o açoitassem, a ponto de Lívia pedir, mas já chega. E depois mandasse para as galeras. Ir para as galeras era ir para a morte. Não saía nunca das galeras, só pela morte. O rapaz vai levado, aquele incidente desagradável passa. No dia seguinte, ele está em Cafarnaum. E ao segundo dia, ele recebe uma visita especial. Um homem deseja falar com ele. É um judeu, mas é um judeu importante do templo, de baixa estatura. E ele diz: você é pai, eu também sou pai. Perdoe meu filho. Ele não fez intencionalmente. Estava brincando com a funda e a pedra foi ao ar. Não mate meu filho. É meu filho único, a quem eu dou a minha vida. E então, Públio Lentulus tem um diálogo terrível. O que é que você fez de seu filho? Você fez dele um ocioso, um vagabundo. Então ele tem que ser punido pelo crime de apedrejar minha mulher. Eu sei, Senhor. Mas o Senhor também é pai. Perdoe meu filho. Não perdoarei. Aquele homem gentil transformou-se e diz: você acaba de ganhar um inimigo cruel para toda a sua existência, Senhor. Eu o perseguirei e vingarei o meu filho. O Senhor não pode imaginar a força do meu ódio. Ele ouve, sorri, manda dar uma surra e solta. Mas o homem diz: meu nome é André, de Giora, filho de Giora. Passa o tempo. O tempo passa. Jesus cura a menina. Liberta. Tem um encontro com ele. Ele renega. Atinge o apogeu da glória. E mais ou menos um ano depois, um filho dele foi raptado. Era uma criança de 5 anos, de nome Marcos. Ele só faltou enlouquecer. Procurou por toda a Palestina, contratou, nunca ele foi encontrado. E o senador ficou com essa mágoa no coração. Toda alegria, ele lembrava do seu filhinho. Passa o tempo. Jesus se torna célebre. Ana, a escrava, torna-se cristã. Lívia, a esposa, torna-se cristã, sob protesto dele. Por fim, Lívia vai pegada entre os adoradores de Jesus na catacumba de Roma e vai levada ao cárcere. No cárcere, notaram que a indumentária era de uma patrícia, especialmente um colar que ela trazia. E deram-lhe liberdade. Ela era patrícia. Ela não aceitou, porque Ana, a sua escrava, iria morrer. Ela então vestiu Ana de patrícia, e quando as portas do calabouço se abriram, ela entrou na arena acompanhada dos cristãos. Ele estava sentado ao lado de Nero, pedindo que matasse. E quando soltam as feras, ele vê que daquela multidão de miseráveis, uma mulher vai se aproximando, e olha para ele. Ele olha, era a esposa. Aí um leão bate no peito, derruba, devora, e ele quase enlouquece de dor. Começam as provações.
porque as provas alcançam-nos a todos, a pobres, ricos, mendigos, profetas, todos, porque somos todos muito frágeis. Mas o tempo passa. Chega o ano de 77, quando Tito, filho do imperador, que começou a construir o Coliseu e terminou no ano 80 em Roma, Tito invade Jerusalém. É a queda de Jerusalém. 3 anos. Por fim, Jerusalém cai, Tito manda derrubar o templo e começa a matança dos judeus. 60.000 judeus foram crucificados ou assassinados naquela fúria. Mas o senador, que comandava uma legião, foi aprisionado. Foi aprisionado pelos revoltosos, os da cidade que queriam defender sua pátria. E então vai levado a julgamento pelo vencedor, que estava sendo vencido. Porque enquanto ele estava sendo julgado, a luta nas ruas de Jerusalém dava vitória aos romanos. E naquele momento, um homem se aproxima dele e pergunta: senador, você me conhece? Ele olha e retorna: há 30 anos. Sim, eu me lembro de você. Eu sou André, o filho de Gioras. Lembra-se que eu lhe falei que você havia adquirido o inimigo? É hoje o dia da minha vingança. E então tem aquele debate, ele todo despedaçado, ferido pelas lanças, os olhos brilhantes, o orgulho de senador, mas ali eram só judeus, inimigos dele. E, de repente, o André diz assim: olhe-me pela última vez, porque nunca mais você vai me ver. Eu ia matá-lo, mas matar você é dar-lhe liberdade. Eu quero que você viva, você vai viver, para ter tempo de ver a injustiça que praticou contra meu filho. As discussões são muito longas. Vem um homem com ferro em brasa e chamam um rapaz de 35 anos, mais ou menos. O rapaz aproxima-se. É um tipo romano. Públio Lentulus, olha as características, o pescoço. O romano tinha sempre o pescoço quase reto à face. O rapaz vem e olha para ele. Os 2 olhos penetram-se um no outro. E o rapaz se comove. Ele era escravo de André, de Jorã. E André lhe dá o ferro em brasa e diz: os 2 olhos. Olhem-se pela última vez. O senador está amarrado e olha para aquele rapaz, sente uma profunda ternura e cega-o. As dores, ele urra como animal. Mas naquele momento as tropas romanas estavam vencendo e entram no cenário. Ele já estava cego. O rapaz foge com o seu pai. E ele agora vai experimentar a cegueira, a vingança, a cegueira. A sua vida é transtornada. Mais tarde, volta de 79, ele está perto de uma das grandiosas cidades do Império Romano. E o Vesúvio começa a sua tragédia. Ele está numa cidade próxima do outro lado do mar, mas os gases atravessam a atmosfera. E então, Ana, a escrava, conta por que
ela aceitou as roupas da sua ama, que disse, de qualquer forma eu vou morrer. Se você não aceitar morrer como uma dama nobre, eu vou morrer da mesma forma. E diga a Públio que eu o perdoei, porque ela foi motivo de uma calúnia, que vai ser o meu tema de sábado. Uma calúnia que a gente fala tanto, não é tão sem importância. E ele ficou de mal com ela dentro de casa 25 anos. Ao lado, de mal, sem ela saber por quê. Então ela manda pedir perdão. Ele já sabe que ela foi vítima, mas agora ela está morta. Então, nesse momento terrível, André de Giura aparece prisioneiro. E é o momento dele fazer a sua vingança. Porque a vingança é essa loucura. Aqui no Nordeste, na Paraíba, até o começo do século passado, ou metade, havia as famílias que se odiavam. Cada mês matava um outro. Houve intervenção policial, nacional. Esses ódios do Nordeste de Pernambuco, Paraíba e Fortaleza, especialmente, ficaram perpétuos. A vingança de extinguir as famílias. O ódio, esse terrível inimigo da criatura humana. Então, André de Giura vai até ele. E então diz, eu te falei que eu ia me vingar. Aquele que te cegou era teu filho. Eu raptei teu filho. Eduquei-o no campo como animal. Matei da inteligência e preparei-o para odiar os romanos. Por isso ele te cegou. Então, Públio Lentulus, lembra? Última, ele se torna um alto funcionário do Ministério da Agricultura e vai trabalhar na cidade de Pedro Leopoldo, onde reside o médium Francisco Cândido Xavier, cujo nome inicial era Francisco de Paula Cândido. Nesse ínterim, Chico foi convocado para trabalhar no Ministério da Agricultura. Seu chefe, André, aquele terrível inimigo, e ainda hoje, de temperamento fortíssimo. E se torna um benfeitor da mediunidade de Chico. Chico, uma alma dúlcida, gentil, que não sabe dizer não. Mas o doutor Rômulo, uma pedra, defende-o, sustenta-o, luta com ele até o dia que ele se aposenta e se transfere para Uberaba. Notemos a lógica da reencarnação. Emmanuel, aquele Públio Lentulus, que havia sido a reencarnação do seu próprio bisavô, que se chamava Públio Lentulus Sura, e que fora um grande amigo do célebre Catilina, da literatura romana, aquela luta entre Catilina e Cícero, pois ele apoiou a matança. O próprio Públio Lentulus, na reencarnação de Públio Lentulus Sura, que era bisavô, portanto era ele reencarnado. Compromete-se, vai para o além, e nesta última reencarnação, ele se torna o espiritista de escola, vai com Chico aos lares mais miseráveis de Pedro Leopoldo, dá sopa. Há um caso lindo, havia uma mulher muito pobre, que não conseguia falar, e Chico toma conta dela, toda noite vai levar a sopa. Cuida, e um dia diz a ela assim, fale, Jesus. Ela se esforça, não fala. No dia seguinte, fale, Jesus.
no mês seguinte, no ano seguinte. Não consegue. Um dia, porém, ela estava rindo, dementada. Chico pega na mão e diz assim, que pena, eu vou me mudar para Uberaba, não vou ver você tão cedo. E não consegui que você fale. Ela fez, Jesus, e morreu. E Chico sentiu a maior compensação da sua vida. Ela é personagem da história que eu vou contar no sábado. E ele foi para Uberaba. Não dava para contar hoje. Então ele vai para Uberaba, comove o mundo, a maior antena paranormal da humanidade. O coração tão grande que Vanucci, da Rede Globo, o autor de O Fantástico, e que era uberabense, e que amava Chico Xavier, botou o nome dele Chico Amor Xavier. E por que o nome dele passou a ser Francisco Cândido, e não de Paula, Francisco Cândido Xavier? Como ele espírita, ao publicar as mensagens com o nome de Francisco de Paula Cândido, autoridades religiosas entraram no Ministério da Agricultura para expulsá-lo, no tempo que o espiritismo era odiado, e outra era a religião oficial do Brasil. Então, em um artifício, o advogado em cartório mudou o nome dele para Francisco Cândido Xavier. Toda a perseguição a Francisco de Paula Cândido, não existia Francisco de Paula Cândido. E ele se tornou muito mais Francisco Amor Xavier. Nessas reflexões estão a minha própria alma para dizer quanto é fácil, quanto é bom não nos vingarmos de ninguém. A vingança. Tomara que ele morra. Ué, a gente também vai morrer. Eu hei de ver o fim dele. Vê o fim e morre também, tem seu fim. Então, qual é o antídoto da vingança? A compaixão. Quando alguém me ofende, e não são poucos, eu digo assim, deve estar doente. Porque não é possível odiar uma pessoa que não conhece. Eu tenho pessoas que me detestam e nunca me viram ao vivo e a cores. Só viram na internet. E um deles chegou a me dizer, você não sabe como eu tenho raiva de você. Eu perguntei, mas por quê? Você alguma vez me viu? Não. Mas desde que eu ouvi seu nome, que eu tomei raiva de você. Eu disse, e agora? Ele disse, agora piorou. Eu disse, nossa, nem ao vivo melhorou. Ele disse, não, porque eu desejava ver o seu fim. Eu digo, meu filho vai demorar muito. Eu já fiz 95, ele já morreu há 30. Para ele ver o meu fim, vai ser do além. Vai me receber com um abraço. Porque nós ficamos inimigos sem eu saber. E quantas pessoas que nos odeiam. Somente odeiam pelo nome. Mas eu tenho uma antipatia. Ué, por que essa antipatia? Não será por inveja? Não será pela capacidade de querer ultrapassar e não conseguir? Outros que falam horrores da gente. Para concluir, certo dia eu li um jornal espírita. Havia uma crônica muito grande de um médium mistificador. Esse médium chamava-se Vivaldo Franco. Quando eu comecei a ler, eu disse, que coisa engraçada, é quase meu nome. E aí fui lendo, e fazia sessão de materialização, era um mistificador, doutor Bezerra dava chocolate, olha, naquele tempo nem tinha chocolate, dava chocolate, e eu dizia assim, mas que canalha, hein? E então ele era um mistificador, eu disse, mas que coragem, como é que pode mistificar? Quando chegou no fim, era eu. Eu disse, meu Deus, ele só faltou trocar o V pelo D.
Ele disse, é comigo. Mas ele não me... Ou pelo menos, eu não o conhecia. Eu não fiquei arrasado. Aí deu vontade de rir. Ele disse, será que alguém vai descobrir que sou eu? Porque nem eu descobri. Passou o tempo. O tempo é um grande amigo. Joana Dias chama o tempo de Deus e o nosso tempo. E eu estava em São Paulo, numa instituição, e estava uma apresentação de telas mediúnicas, horríveis. Eu então fui olhando, mas Vincent van Gogh, uma tragédia. Rembrandt com a boca torta. E eu disse assim, meu Deus, quanta loucura, como o povo gosta de novidade. Estava olhando e olhando. Nesse momento, alguém atrás de mim disse assim, Divaldo, você aguenta ver isso? Eu digo, meu filho, é a primeira vez. Ele disse, veja lá, Picasso, com 2 S's. Picasso não sabia nem escrever o nome, depois que morreu. Aí eu olhei e disse, mas que coisa. Quando me voltei, era o meu inimigo. Eu aí disse assim, eu fiquei Picasso com C cedilha. Aí eu olhei e disse assim, ué, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse, pois é, Divaldo, a vida é engraçada, não é? Eu digo, é. Como é que você disse que na sessão de materialização o doutor Bezerra dava chocolate? Ah, naquele tempo eu era meio psicopata. Eu digo, graças a Deus, continua, né? E ficou meu amigo. Eu disse, mas como é que você escreve um artigo daquele? Fique tranquilo, eu vou escrever um elogiando. Eu digo, não, pare, porque se escreveu elogiando, o povo vai querer ler o outro, e é melhor que não leia. Assim somos nós. É tão fácil querer bem. Então, quando a pessoa tiver um defeito, bote um pseudônimo agradável. Quando a pessoa fizer uma coisa, diga assim, é um distúrbio, porquanto nós somos vítimas de inspiração negativa. O mundo espiritual hoje está referto de espíritos do mal que desejam a nossa infelicidade. Eu ficaria muito feliz, muito mesmo, se na terça-feira, em nossa reunião, ou amanhã à tarde, às 4h, alguém viesse e dissesse assim, olha, Divaldo, eu telefonei para o inimigo meu. E o que é que ele disse? Me xingou bastante. Eu digo, graças a Deus. A palestra teria sentido. Não tenha o sentimento de ser inimigo de ninguém. Mas não se preocupe, porque todos nós, e Jesus também, temos inimigos. Ter inimigo é uma coisa, ser inimigo é outra. E nós, cristãos, não somos inimigos de ninguém. Vamos orar.